Pergunta, né? Por que que Deus não resolve logo tudo isso? Por que que a gente fica aí, né, torturado e se torturando sobre as questões que a gente está vivendo hoje, né? Ah, o ser humano, então, ele tem dificuldades de passar por dificuldades. Dificuldade de passar por dificuldades. E por isso ele fica aflito e quer solução logo, mas às vezes o caminho é mais importante que a chegada. E como é que a gente vai lidando com isso? Como é que isso vai sendo algo que vai nos importando e ajudando a gente a crescer? Lembra, nós somos cristãos, estamos num processo de crescimento. A vida cristã não é um acidente, ela tem um propósito em Deus, porque se Deus quisesse que nós fôssemos perfeitamente acabados, né, no sentido de perfeição contínua, no início ou no momento que a gente se converte, a gente morreria, né? Como Paulo já falou, né? Ele fala que seria muito melhor estar com Cristo. Por outro lado, por que que Deus não resolve logo tudo isso? Né? Como é que você está entendendo as dificuldades que a gente vem passando cada dia? E isso precisa de algumas respostas, e a gente vai, então, trabalhar em algumas respostas hoje, para podermos, então, caminhar de uma maneira mais adequada, percebendo que Deus não errou, né? Por que que Deus não resolve logo tudo isso? Abre sua Bíblia lá, se você tiver uma Bíblia por aí. Lá em Êxodo capítulo 13, nós vamos ler os versos 17 e 18. Diz o seguinte: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Então, o primeiro ponto aqui que Deus sabia que poderia acontecer é a condição do ser humano de se amedrontar, a condição do ser humano de não saber o que fazer, a condição do ser humano de estar com muita vontade, mas ao mesmo tempo muito volúvel, né? O ser humano tem essas características. É por isso que a gente precisa continuar crescendo, né? Porque nós somos alvos, né, desse tipo de comportamento, porque a gente é gente, nós somos humanos. E Deus vai nos preparar para que a gente aprenda e aprenda, né? Para que a gente aprenda e aprenda. Precisamos estar preparados para aprender. Então, o texto aqui, nosso texto de Êxodo 13, 17 e 18, o verso 18 diz o seguinte: porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel. O que ele quer dizer aqui é que eles precisavam de uma preparação, de um momento de crescer, de entender, de buscar, de saber, de ser preparado, ser endurecido de certa maneira, né? Lembra, eles eram escravos. E nós também éramos escravos, né? E é tão fácil a gente ceder às dificuldades que vão nos aparecendo, porque elas são grandes, elas apavoram, né? E às vezes
nem é uma grande dificuldade, às vezes é a falta delas, né? Então, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota dos filisteus, pela terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, porque Deus sabia, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Eu vou dizer aqui que certamente, grande multidão, talvez a maioria, aqueles que estão dependentes de pessoas e não de Deus. A gente tem falado na nossa igreja lá, se você sai da igreja por causa de alguém, é porque você nunca esteve lá por causa de Deus, né? Mas a ideia aqui é que a gente entenda que há uma postura cristã e há um modelo cristão a ser implementado na nossa vida para que a gente seja capaz de enfrentar os percalços da vida sem deixar que a vida, então, traga toda essa dinâmica de influência que a gente pode ter ou não. Nós precisamos dessa dinâmica, né? Então, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, que é o que diz o nosso texto, para que eles fossem trabalhados. Como é que a gente pode traçar algumas das coisas que Deus tem para nós aqui nesse texto e para nós hoje, né? A gente está aqui sem saber o que fazer. A verdade é que a sabedoria de Deus na hora de dirigir o seu povo pelos caminhos mais longos é a eficiência do trabalho. Deus sabe como Deus quer trabalhar na nossa vida e o que isso vai significar no final das contas. Como é que isso vai trabalhar conosco, né? O caminho mais longo é o processo. O caminho mais longo é o preparo. O caminho mais longo é, às vezes, mais importante do que a chegada, né? Às vezes, quando a gente vai viajar, né? Eu viajei muito durante algum tempo, né, para a Bahia, minha sogra era viva, meu sogro, o pessoal foi mais velho, foi morrendo, a gente foi diminuindo as viagens. Mas a melhor parte da viagem era o caminho. É claro que era bom chegar, claro que era uma festa quando a gente chegava, mas é importante que a gente vá entendendo como é que Deus vai tratando e vai trabalhando essas questões que você e eu vamos vivendo e nos preparando para esse processo todo, para essa dinâmica de viver a vida de uma maneira que realmente esteja agradando a Deus e, ao mesmo tempo, nos fortalecendo nesse processo. Quando ontem a Angelita recebeu o resultado, né, do exame, tá? Ela colocou na igreja lá, eu não tenho nenhum problema de falar aqui. Ela estava apavorada, né? Porque o que eu faço agora, né? Às vezes a situação ela não traz uma resposta, ela não traz uma resposta. Ela não é capaz de nos ajudar a ver os caminhos que estão na nossa frente. Deus ainda vai trabalhando, Deus ainda vai fazendo, Deus ainda vai cuidando de nós, mas a gente precisa do processo, a gente precisa do caminho para entender o que está envolvido. Então, a Angelita precisa de um processo de cura. E nós precisamos crescer juntos. Por quê? Porque é a única maneira que a gente tem de saber como é que Deus vai trabalhando, como é que Deus vai agindo e nos fortalecendo para que a gente esteja pronto quando o negócio esquentar, né? Então, o primeiro ponto aqui é que Deus quer nos proteger de perigos que nós não conseguimos enxergar.
Porque parece que a gente já sabe o que está envolvido, né? Então, para alguns de nós, por exemplo, a Covid foi uma gripezinha realmente, né? Para outros, não. E para outros ainda foi a morte, né? E eu fico triste, né? A moça que atendeu, a Angelita, falou para ela: pode ir para casa. Quando você tiver mais sintomas, tipo falta de ar, você volta. Mas, pelo amor de Deus, quando ela sentir falta de ar, ela pode estar dentro de uma UTI. Como é que eu vou esperar? Porque parece que a gente não quer se preparar para o pior. Quem que quer, né? A gente não gosta das coisas piorando. Mas a verdade é que nós precisamos desse processo que nos fortalece para nos proteger de perigos que nós não conseguimos enxergar. A rota da terra dos filisteus, apesar de ser o caminho mais curto, mais direto, mais fácil e mais lógico, era também um caminho mais perigoso. Por que perigoso? Não por causa da condição que ele pudesse estar tendo, mas especialmente por causa daqueles que estavam ali e não saberem mais para onde ir. Deus é sábio em nos proteger. Confie, descanse na sua direção. Deus pode nos levar por caminhos mais longos. O que significa? Eu vejo tanta coisa. Hoje já recebi um vídeo de o mundo acabou, né? E aí começa um monte de histórias. Podem ser verdadeiras, eu não sei, mas eu vou andar. A Bíblia fala para eu andar em cada dia como se eu não fosse morrer nunca. E viver para Deus como se eu fosse morrer hoje. Então, se eu não tenho essa visão de Deus, se eu não tenho essa conexão de entender que Deus está num processo, apesar de eu ter sentido na pele, os irmãos sabem da dificuldade com os filhos e netos, eu senti tudo isso na pele, nós sentimos, e vocês são participantes conosco, vocês sofreram tanto quanto eu, de tudo isso, e a gente sofre porque somos família. Mas a gente não consegue enxergar, porque tudo isso, depois que passar essa situação, porque a Bíblia diz que vai passar, quantos de nós estaremos firmes com o Senhor? Quantos de nós estaremos capazes de continuar a caminhada? Quantos de nós estaremos, de fato, vivendo para Deus como deveríamos? Quantos de nós estaremos ainda pregando esse evangelho da salvação e da graça e saber que Deus não cura todo mundo? Alguns vão morrer no caminho. Então Deus quer ensinar o quê? Que vamos morrer no caminho? Deus está ensinando para mim e para você que o Filho de Deus está no mesmo mundo que qualquer filho, que qualquer ser humano criado por ele. E vamos passar. Deus pode nos guardar da morte e de problemas maiores, segundo a vontade dele, e pode ser que ele deixe você passar. E aí, Deus não existe? Deus não existe? Eu já ouvi essa semana no próprio Face alguém reclamando que Deus levou o marido de 32 anos de idade. Por que o senhor fez isso? Eu não sei. Mas Deus é Deus. É a misericórdia dele que me mantém vivo e que me acorda todo dia de manhã. E eu digo, aleluia, mais um dia para o Senhor. Segunda coisa que o texto pode trazer para nós é que é para nos poupar de tentações que nós não conseguimos suportar. Tentações que nós não conseguimos suportar. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. E ele disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito.
Quais são as tentações que a gente está suportando por conta dessa pandemia? Quais as dificuldades que você está tendo? Hoje de manhã, aqui no nosso prédio, eu vi um casal discutindo na rua e final da história que um saiu para um lado, outro saiu para o outro. Quais são as tentações que você precisa suportar? Deus não queria que aquele povo, ao se defrontar com a guerra, fosse tentado a desistir. Irmão, eu sei que você vai orar pelos seus queridos, talvez por uma mãe, por um pai, por um filho. Eu vejo tudo isso acontecendo, né? Às vezes um pai de 70 tem que enterrar um filho de 28, de 30, de 35. E eu acho que devia ser proibido esse negócio de enterrar filho, né? Mas Deus é Deus. Deus é Deus. Se Deus permite, a graça de Deus foi tão boa quanto. Eu lembro de Jó falando sobre isso, né? Quando ele é questionado sobre Deus estar com a mão sobre ele, ele fala, mas Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Precisamos nos poupar dessas tentações que a gente não consegue suportar. Deus sabia que eles não suportariam aquela tentação, aquela situação. E eu lembro de um texto que tem me ajudado muito ao longo dos anos. Tem me ajudado muito nas minhas crises. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus pode nos levar por caminhos mais longos. Fique firme no Senhor. Continue orando. Continue crendo. Continue participando da sua família, da sua igreja, do seu povo. Continue conversando com eles. Continue procurando saber como é que estão as coisas. E se você pode ajudar de uma maneira mais profunda, faça. Continue dando seus dízimos, as suas ofertas. É necessário num momento como esse. Eu tenho ouvido de várias igrejas que estão passando por dificuldades porque as pessoas não vão na igreja e as suas ofertas também não aparecem. E a igreja tem necessidades. Nossa igreja, por exemplo, tem 3 missionários para sustentar. Irmãos, o que é que está impedindo você de caminhar nessa longa aventura com Deus? Será que Deus não pode nos levar por caminhos mais longos? Será que Ele é incapaz de nos sustentar no meio dessa pandemia? Será que eu tenho o direito de desconfiar das intenções de Deus? Eu vejo na internet 2 coisas, até porque você vê muita internet, eu vejo também, né? Pessoas reclamando, pessoas que estão falando de coisas que não conhecem, pessoas que estão falando de um Deus que é maldoso e que quer, de alguma maneira, levar o ser humano a uma deterioração espiritual profunda, mas não se submete aos valores bíblicos. Eu sei que é fácil, e é muito fácil, criticar. Eu sei que é muito fácil falar de boca cheia para quem está de estômago vazio. Mas eu não posso deixar que a vida que Deus me deu e esse caminho que Deus escolheu para mim neste momento, eu jamais imaginei que passaríamos. Estamos há 1 ano. Esse povo levou 40 no deserto, né? Nós estamos há 1 ano
nesse deserto. Deus nos leva para caminhos mais longos, para nos proteger de perigos que não conseguimos enxergar, para nos poupar de tentações que nós não conseguimos suportar e para nos preparar para o momento e para o lugar aonde Ele quer nos levar. Tem que ser uma condição, tem que ser um caminho, tem que ser uma proposta que ele já disse. No verso 12 de Êxodo, capítulo 3, ele nos diz que Deus queria que o povo, ao sair do Egito, fosse levado para o Monte Sinai, para cultuarem ao Senhor e dele receber a palavra de Deus. E ele afirmou para Moisés: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envio. Irmãos, você sabe ler a Bíblia, você sabe orar, você sabe conversar com Deus, você sabe os valores que você precisa cuidar. É o momento de trabalhar isso em casa. Você nunca passou tanto tempo com a família. Eu sei que alguns ainda trabalham, conseguem trabalhar fora, graças a Deus, mas ainda assim tem passado bastante tempo com a família. E aí, família que eu quero dizer aqui, às vezes é parte da família que não quer participar com você, que tem lá as suas crenças, embora não sejam antagônicas, né? Mas não querem andar junto, né? Por quê? Por causa das cobranças que podem ser feitas. Eu tenho dito aqui bastante que a nossa igreja, ela se incomoda, ela ama cada uma das pessoas que fazem parte da nossa família. E se você que vai me assistir, ou talvez esteja me assistindo aqui, não gosta que as pessoas se incomodem com você, nossa igreja não é para você. A nossa igreja é para quem se cuida um do outro, se incomoda e sente a dor que o outro sofre, da mesma maneira que ele próprio. Deus está nos preparando para o momento e para o lugar onde Ele quer nos levar. Ah, pastor, você está dizendo que o mundo está acabando? Não, não estou falando nada disso. Porque Deus já fez uma promessa que um dia nós pararíamos de chorar, um dia nós não teríamos mais a pressão da vida, das doenças e tudo mais. Mas enquanto aqui, como é que a gente prova que Deus é Deus? Vivendo. Todo dia. Estreitando as relações com os nossos irmãos em Cristo, e especialmente com a família, que é o grande desafio dos cristãos hoje. Porque o momento que as famílias estiverem desestruturadas, o diabo não precisa fazer muito mais, não. Já está instalado o crime. Nós temos que cuidar da família. Não é fácil. Há dificuldades, há palavras talvez ditas com falta de amor. E hoje é o momento de você fazer o que você tem aprendido. Aprendeu, não aprendeu? Hora de usar. Deus quer nos preparar para o momento e para o lugar onde Ele quer nos levar. E que lugar é esse? Ele quer que a gente fique afinado com os valores, dispostos a viver o dia a dia que Deus tem para nós, capaz de ter uma boa palavra, independente das circunstâncias, capaz de dividir o seu prato. Eu ia falar 1 quilo de arroz, mas 1 quilo de arroz dá bastante coisa, né? Mas o seu prato. Queridos, o grande desafio é que nós sejamos de verdade
cristãos como precisamos ser. O grande desafio é que nós estejamos preparados para o caminho e saber, sim, Deus pode nos levar por caminhos mais longos, porque Ele nos prepara para isso. Ele nos prepara fazendo a gente se proteger de perigos que nós não enxergamos, para nos poupar de tentações que nós não conseguimos suportar, para nos preparar para o momento e para o lugar aonde Ele quer nos levar. Esse é o meu desafio e o seu desafio. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que a sabedoria de Deus pode ser vista no meio do seu povo, na forma sábia como Ele protege o seu povo de perigos impensáveis, coisas que a gente nem imagina que estávamos passando. Irmãos, sinceramente, eu nunca vi tantas separações de cristãos como nos últimos anos. Pessoas que eu conhecia. Por isso é tão difícil para mim. Gente que eu vi, às vezes, alguns eu vi casar. E hoje estão sofrendo. Separados. Para alguns foi fácil. E já está. Percebe que nós precisamos permitir que Deus nos leve por caminhos mais longos? Porque o caminho curto, o possível, a gente não chegaria lá inteiros. Sabedoria de Deus na direção do seu povo pode ser visto também na forma sábia como Ele poupa o seu povo de tentações insuportáveis. Tentações insuportáveis. E eu imagino que alguns de nós estão passando por isso. Tentações de chutar todos os baldes. E aí você vai ver Deus agindo. Deus caminhando e colocando você num caminho mais longo, como agora, para que você se prepare. Na forma sábia como Ele prepara o seu povo para o momento e o lugar onde Ele quer nos levar. Não tenho dúvida de que Deus tem um propósito em tudo isso. E se o caminho está longo, irmão, é porque nós precisamos crescer mais e aprender mais para a glória de Deus. Deixe-me orar. Deus e Pai, a gente não está preparado. A gente quer o caminho mais perto, a gente quer uma solução mais rápida para toda a nossa vida. Agora clamamos ao Senhor que nos sustente nesse caminho, que nos capacite nesse caminho, que esse caminho longo, esse mais de um ano que a gente está vivendo, essa pandemia maluca, capturando os nossos queridos amigos, irmãos, pai, mãe, e deixando sequelas na vida de muitos, sequelas físicas, sequelas espirituais, sequelas morais. Mas nós clamamos ao Senhor que nos ajude a não nos deixar levar com tudo isso. Que esse caminho mais longo, e a gente não sabe exatamente quanto tempo mais, ele possa nos ensinar a andar com Deus mais de perto, a depender de Deus mais profundamente e andar com Deus em todos os momentos. Para que o mundo veja o Senhor nas nossas vidas, não apenas nas nossas bocas, nos nossos prédios, mas nas nossas vidas. Que o Senhor nos use. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus continue trazendo essa segurança, essa certeza de que Deus está contigo e que, em nome de Jesus, a gente passe isso logo, mas não antes de aprender o que precisamos. Tá bom? Deus te abençoe. Logo mais à noite nós teremos às 19 horas mais uma live com o Bruno e eu espero que você esteja presente. Deus te abençoe. Que você tenha um domingo maravilhoso para a glória de Jesus e em nome dele. Amém
e amém. Meu. Foi, ó, que nada.